Se você é estudante do quinto ano, sexto, sétimo ano, provavelmente você já se deparou ou talvez esteja neste momento fazendo alguns exercícios de volume. É isso mesmo, né? Como se calcula volume. Por exemplo, aqui eu tenho um paralelepípedo onde ele é representado aqui cada unidade de volume por um cubinho. Então, como a gente faz o cálculo de volume? Vocês devem lembrar que o volume nada mais é do que volume é igual, por exemplo, aqui vamos chamar de comprimento. Então vamos chamar aqui de C, de comprimento, é o comprimento, vezes a largura, vamos chamar aqui de L, vezes a altura, que vamos chamar de A. Então nós temos que volume igual ao comprimento vezes a largura, que vai ser a nossa área, vezes a altura deste sólido geométrico. Bom, neste caso aqui, nós vamos fazer o seguinte. Então, para a gente começar a calcular o volume desse sólido, como a gente não tem aqui o comprimento nem a largura, mas a gente tem aqui a representação na forma de cubos, né? Então, cada um desses cubinhos aqui vai ser uma unidade de medida. Então, nesse caso aqui nós temos o quê? 1, 2, 3, 4, 5. O nosso comprimento é igual a 5. Nossa largura, 2 cubinhos de largura. Então, a largura é igual a 2. E a altura, 1, 2, 3. A altura igual a 3. Bom, qual que é o volume, então, deste sólido geométrico? Nós vamos calcular ele aqui da seguinte maneira. Então, volume é igual ao comprimento, que é 5, vezes a largura, que é 2, vezes a altura, que é 3. 5 vezes 2, 10 vezes 3, volume é igual a 30. 30 o quê? Você sempre precisa terminar, né? Você sempre precisa identificar qual a unidade de medida, né? Nesse caso aqui. Então, como a gente não tem, vamos chamar aqui de 30 cubos. Já que não tem a unidade, né? Se porventura a gente estivesse trabalhando aqui com a unidade, vamos dizer que cada cubo aqui, ele seja representado, ele seja construído com arestas, né, igual a 1 centímetro. Então, nesse caso aqui, se fosse centímetro, nós teríamos volume igual a 30 centímetros cúbicos. Mas, vamos deixar lá na frente, a gente vai fazer um outro exercício mostrando como isso faz. Ok? Então, essa é a forma de calcular volume, e essa é muito fácil, porque nós temos um sólido aqui completo, sem nenhuma diferença aqui, por exemplo, de largura, não tem nenhuma parte vazada e nem acrescentada nesse sólido. Agora, vamos para um próximo aqui, e neste caso, como nós faríamos? Olhem, nós temos novamente o cubo, aqui já não mais um cubo, nós temos os cubinhos, né, formando novamente um paralelepípedo, só que aqui ele está vazado. Observem que estão faltando alguns cubinhos aqui em cima. E como que a gente faria o cálculo? Como a gente fará o cálculo de volume deste sólido que sobrou aqui? Então, vamos voltar aqui no conceito. Volume é igual ao comprimento vezes a largura vezes a altura. Só que aqui a gente vai ter que calcular dois volumes. O volume do sólido inteiro, né, vamos chamar aqui de sólido, vai ser igual ao volume do paralelepípedo maior menos o volume aqui do sólido vazado, né? Vamos chamar aqui de V, né? De vazado, dos paralelepípedos faltando, dos cubos faltando aqui que formam esse outro paralelepípedo. Então, primeira coisa, vamos calcular o volume total. Para isso, a gente precisa saber qual que é o comprimento. O comprimento, 1, 2, 3. Então, aqui nós temos um comprimento de 3 cubos. Uma largura de 1, 2, 3. Também 3 cubos. E a altura, 1, 2. Então, a altura
deste corpo maior aqui é 2. Então vou calcular em vermelho aqui até para a gente poder diferenciar. Então o volume do paralelepípedo completo, se ele estivesse completo, né, como se ele estivesse aqui sem a falta desses outros cubos, seria o quê? 3 vezes 3 vezes 2. 3 vezes 3, 9 vezes 2 igual a 18. Então, nós já sabemos que o volume do paralelepípedo inteiro, caso não faltasse esses 2 cubinhos, esses 4 cubinhos aqui, seria de 18 cubos. Mas estão faltando. E quantos estão faltando? Estão faltando aqui, vamos fazer a conta, ó. 1, 2, então a gente tem aqui 2 cubos faltando por 2 e a altura é 1. Então vou chamar aqui desse volume desse sólido vazado, né, desse paralelepípedo vazado é o quê? 2 de comprimento vezes 2 de largura vezes 1 de altura. 2 vezes 2, 4 vezes 1, então 4. O volume aqui do sólido vazado é 4 cubos. Agora sim, nós podemos calcular qual é o volume final. Voltando aqui nesta fórmula que a gente determinou anteriormente, no início do problema, que é o volume do sólido é o quê? O volume total, como se não fosse vazado, menos a área vazada. Que é o quê? Então vamos lá. O volume total é igual ao volume do paralelepípedo inteiro, menos o volume da área vazada. E o volume total vai ser igual a 18, que nós calculamos anteriormente, menos 4. O volume total é 14 cubos. Prontinho. Então nós temos agora qual é o volume deste sólido aqui, considerando que 4 cubos, que corresponde a essa região aqui vazada, foram retirados deste sólido. Até aqui, então, nós calculamos o volume de um sólido inteiro e o volume aqui de um sólido vazado, considerando, para efeitos de exemplo, aqui na forma de cubinhos. Vamos fazer mais um? Também na forma de cubos, porém aqui o vazado, ele aqui no meio, né? Então como que a gente pode fazer? Aqui tem 3 maneiras de ser calculado. A gente pode duas maneiras, melhor dizendo. A gente pode calcular o total, que é o que eu vou fazer, menos essa parte que está faltando. A outra maneira que nós podemos fazer é calcular o volume desta base mais esta, mais esta. Ambos vão chegar no mesmo resultado. Então, vamos começar fazendo aqui o volume total. O volume total, novamente, vai ser o volume do paralelepípedo, como se ele não tivesse vazado, menos o volume dessa área vazada, né? Que é essa aqui, exatamente, esses cubos que estão faltando aqui no meio. Volume total é o quê? Vamos calcular o volume total. Melhor dizendo que antes do volume total, vamos calcular o volume do paralelepípedo se ele não tivesse vazado. Vou colocar aqui em vermelho até para a gente diferenciar. 1, 2, 3. Então nós temos 3 de comprimento. 1, 2, 2 de largura. E 1, 2, 3. 3 de altura. Então esse volume aqui do paralelepípedo, se ele fosse inteiro, seria o quê? 3 vezes 3 vezes 2. Tal qual o outro, vai ser igual a 18 cubos. E qual é o volume da parte vazada? Aqui vai ser 1. Aqui a caneta aqui não ficou boa, vamos pegar outra. Então, 1, essa região aqui. 2 de altura e 2 de profundidade, de largura. Então, o volume da área vazada é 1 de comprimento, 2
de largura e 2 de altura. 1 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4 cubos. Voltando agora ao que nós fizemos antes, então nós vamos ter o quê? O volume total vai ser igual ao volume do corpo inteiro, que a gente calculou, que seria 18 cubos, caso ele não tivesse essa área vazada, menos os 4 cubos que nós calculamos que foram retirados. Então o volume total é igual a 14 cubos. É o mesmo volume do sólido anterior. Porém, aqui a representação é de um paralelepípedo mais baixo, com uma altura menor, e 4 cubos retirados aqui da área de cima. E aqui nós retiramos 4 cubos do meio. Bom, aqui fazendo na forma de cubos, né? E só que nem sempre vai ser assim. Na vida real e nos exercícios das provas de vocês, Enem, vestibulares e tudo mais, provavelmente vocês irão se deparar com situações como esta daqui, com exercícios no qual nós temos medidas. Observem que aqui é um sólido também, aonde ele tem uma região retirada, aqui uma região vazada, e, por consequência, nós vamos precisar calcular o volume total dessa região aqui. E como a gente faz? Tal qual o anterior, nós temos duas maneiras de fazer. Uma delas é considerar o sólido total, como se ele fosse inteiro, com 36 centímetros de comprimento, 41 centímetros de altura e 20 centímetros de largura. Depois, achar este valor aqui e também essa altura e calcular o volume que foi retirado para fazer a soma. Outra maneira, eu vou fazer aqui diferente nesse exercício, é fazer a soma. Nós fizemos o exercício anterior diminuindo, né? Calculando o inteiro e diminuindo. Aqui nós vamos fazer a soma. Eu vou separar aqui, ó. Então nós temos dois, como se fossem dois sólidos unidos. Bom, o que nós temos aqui? Nós sabemos que o total do comprimento é 36. Esse primeiro sólido aqui a gente sabe, é 24. Então qual é a medida que vai sobrar aqui? Vai ser o quê? 36 menos 24 igual a 12. Então a gente já sabe agora que essa distância aqui é igual a 12. E qual é a altura? Se nós temos que aqui é 20 centímetros e o todo é 41, nós vamos saber que essa outra parte aqui é igual a 21. Apesar de que nós não iremos usar esse número, não vamos precisar saber desta altura, porque nós vamos somar um mais o outro. Se fosse diminuir, sim. Se nós fôssemos calcular o todo e retirar esse, a gente precisaria. O que a gente está fazendo aqui nesse exemplo? Nós estamos considerando que isso aqui vai ser o volume 1 e este daqui vai ser o volume 2. Então, primeira coisa que a gente vai fazer, vamos pintar aqui de outra cor para poder diferenciar. Vamos chamar aqui o de 2 de azul. Pronto, volume 2. Então, volume 1, vamos lá. Volume 1 vai ser igual a 24 de comprimento vezes 20 de largura vezes 41 de altura. Eu não vou fazer a conta aqui, até para não tornar esse vídeo ainda mais longo, né? Mas aqui que vocês irão encontrar, fazendo essa multiplicação, vocês irão encontrar um volume do sólido 1 igual a 19.680. O quê? Olha só, aqui a gente tem unidade, que é centímetros. Então aqui vai ser centímetros cúbicos. Então já temos calculado o volume 1. Agora vamos para o volume 2 deste outro sólido aqui. O volume 2 vai ser igual a quê?
Comprimento, 12 vezes largura, que é a mesma lá de cima, 20 vezes a altura, que é 20. Também não vou fazer a conta aqui, já fiz aqui a parte. Então, o volume 2 deste sólido aqui, ou seja, desta parte aqui do sólido, vai ser igual a 4.800. Novamente, tome cuidado, porque você sempre precisa apontar qual é a unidade. E aqui será centímetros cúbicos. Pronto, agora a gente pode calcular o volume final. E quem é o volume? Qual é o volume final desta peça aqui? O volume final, volume total, vai ser igual a volume 1 mais o volume 2. Volume 1, 19.680 mais 4.800. Este é o volume total. O volume total vai ser igual a, então, 19.680 mais 4.800 vai ser igual a 24.480 centímetros cúbicos. Aí você deve estar se perguntando, Fernando, mas por que você agora somou e antes você diminuiu? Observem que antes nós calculávamos o volume total e retirávamos a parte que foi vazada. Aqui não, aqui a gente dividiu em duas peças, calculamos um volume e então calculamos o outro. E para nós finalizarmos, vamos ver um outro exemplo aqui. E esse aqui, novamente, eu vou fazer pelo método que a gente fez os primeiros exercícios, que é diminuindo. Então vamos fazer o seguinte, vamos considerar aqui o volume inteiro deste paralelepípedo como sendo o volume 1 e vamos considerar o volume desta parte aqui que foi vazada, deste cubo, né? Ele está dizendo aqui, ó, este objeto é feito por um prisma retangular de 12 centímetros de comprimento por 6 centímetros de largura e 4 centímetros de altura. Um cubo de lado 2 centímetros, então lembrem do conceito do cubo, se ele está falando que é um cubo, significa que todos os lados são iguais. Então significa, se ele tem 2 centímetros de altura, ele vai ter 2 centímetros de comprimento e também 2 centímetros de largura. Então está aqui, vamos chamar esse volume 2 aqui de volume do cubo. Então como que a gente resolve este problema aqui? Fazendo volume total, vai ser igual, vamos chamar aqui de volume 1 de prisma, então volume do prisma. Quem é o prisma? Está aqui, esse é o prisma. Esse é o nosso prisma. Menos o volume do cubo, que é o 2, está aqui o nosso cubo. Ok? Bom, feito isso, vamos para o volume do prisma. Primeiro passo, então, o volume do prisma é o quê? 12 centímetros de comprimento vezes 6 centímetros de largura vezes 4 centímetros de altura. Volume total do prisma, 288. 288 o quê? Centímetros. Centímetro vezes centímetro vezes centímetro, centímetros ao cubo. Agora a gente calcula o volume do cubo que foi retirado aqui. O volume do cubo é, como a gente sabe, se é um cubo, se aqui tem 2 centímetros de altura, significa que comprimento e largura também terão 2 centímetros. 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Volume do cubo é o quê? 8 centímetros ao cubo. Feito isso, agora nós podemos determinar o volume total. O volume total, que nós já tínhamos feito aqui em cima a expressão, que é o volume do prisma menos o volume do cubo. Vamos trazer para um espaço aqui. Então o volume total vai ser igual ao volume do prisma menos o volume do cubo. Volume total, volume do prisma 288, menos o volume do cubo, que é 8. Então o volume total
desta peça, deste corpo sólido aqui, aonde foi retirado um cubo de 2 centímetros de arestas, será de 280 centímetros cúbicos. Está aqui, então, o cálculo de volume de sólidos, seja retirando a parte aqui, por exemplo, a retirada de um prisma, então a gente faz o volume total menos esse corpo que foi retirado, seja que pelo método de calcular dois separados e somá-los, ou seja, como eu tenho certeza que você já se deparou isso desta maneira aqui nos seus exercícios, que é através deste modelo aqui, onde representa o comprimento, a largura e a altura através dos cubos. Se gostou, já sabe, né? Deixe seu like e compartilhe esse vídeo aqui com aquele amigo que está em dúvida de como calcular o volume, seja de um sólido representado aqui por cubinhos ou mesmo através aqui de um outro desenho sólido, né? E se tiver dúvidas de como calcular, deixe aqui nos comentários que eu te ajudo a fazer também. Quem sabe eu grave um outro vídeo falando como resolver a sua dúvida. Um grande abraço e até a próxima aula.